Chegamos, já estamos aqui com o doutor Fernando Gomes. Bem-vindo, como sempre, doutor. Muito obrigado, Elizavec. E vamos trabalhar? Vamos trabalhar para já, principalmente porque a gente vai começar falando com as mães e os pais sobre as crianças e a Covid-19. Dados publicados pela Academia Americana de Pediatria mostram que os casos de Covid-19 em crianças aumentaram quase 240% desde julho nos Estados Unidos. Pois é um destaque do nosso site. Está aí, ó, a manchete bem grandona. Se você quiser ler ainda mais, é só acessar. Ainda de acordo com a informação, quase 29% das infecções pelo novo coronavírus do país são dessa faixa etária. Só que, de acordo com os especialistas, as crianças têm menos probabilidade de desenvolver casos graves ou até morrer pela doença. Pelo menos 4% dos pacientes internados com infecção no país são crianças e menos de 1% das mortes são dessa faixa etária. Doutor Fernando Gomes, um aumento de 240%, de mais de 200%, já é algo que assusta, evidentemente, quem tem filho pequeno, principalmente filho, sobrinho, neto, afilhado. Mas os números de mortes são muito baixos, né? Isso causa um alento, tira um pouco a preocupação. Sim, essa é uma característica do coronavírus. Ela também infecta crianças, mas a evolução do quadro é bem diferente de adulto, principalmente adulto na terceira idade e com comorbidades. Então, assim, a criança pode ter o quadro, mas a evolução moderada ou grave, que necessita de internação, enfim, terapia intensiva, intubação orotraqueal, por sorte, acaba tendo um número muito menor, o que acaba impactando o menor no número de mortes. Bom, a gente pode imaginar, né? O processo de vacinação, ele pegou principalmente as pessoas com mais idade. Então, você pode imaginar que esse grupo ele fica mais descoberto. Isso pode ser uma possível explicação. E a outra é a própria evolução do vírus, quando a gente vê nessa perspectiva dos adultos terem sido infectados primeiro e depois as crianças, com esse retorno, na verdade, a uma situação mais próxima do normal. Pois é, o senhor está falando de retorno, logo eu lembrei das aulas. Tudo bem que a gente está falando dos Estados Unidos, o ritmo por lá é diferente, tanto de vacinação quanto de organização escolar, mas a gente pode pegar o cenário de lá e também comparar um pouquinho com o nosso cenário brasileiro. Pandemia em alta, as crianças foram afastadas das escolas, ou de quase todas as escolas no mundo inteiro, isso ocorreu quase que da mesma maneira. E na hora de um retorno, com o avanço da vacinação, isso poderia ser a consequência, doutor, um retorno para a sala de aula resultar em aumento de infecção? Isso poderia explicar um aumento de números, sim, Elisa. Mas quando a gente vê que, na verdade, a menor parte dos casos evolui para uma forma que necessita de internação, isso não deve, na verdade, desencorajar as pessoas nesse processo de retorno. Quando eu falo isso, eu estou falando numa visão mais integral de toda a situação. Porque não adianta a gente cobrir a cabeça e descobrir os pés, né? O cobertor de fato é pequeno. E o processo cognitivo precisa ser treinado, adaptado de uma forma pedagógica. A gente sabe que isso pode impactar muito lá na frente. Então, a grande orientação é, existem protocolos de cuidados. Logo, logo vai ter vacina, vai ter tudo que tem direito. E, portanto, a gente precisa ficar atento assim, porque os números existem. Mas, mesmo assim, quando a gente vê ele no universo de toda a população, é um número bastante pequeno e restrito. Todo cuidado é pouco, mas a gente não pode desistir de viver. Pois é, os pais, mães, tios, avós, padrinhos, ninguém quer ver mal, né, para aquela criança que é amada, não tem jeito. E quando a gente fala de vacinação, o senhor acabou de citar a vacinação, é importante lembrar que os pequenos, pelo menos não ainda aqui no Brasil, não recebem vacina contra a Covid-19. A idade começa a partir dos 12 anos. Gostaria que o senhor relembrasse, por favor, do porquê das crianças não estarem desde o começo presentes no início de vacinação. Por que eles não fazem parte de testagens de vacina? Sempre que você cria uma vacina ou cria um produto, você vai testar em grupos que, na verdade, são mais suscetíveis a te dar as respostas que você deseja para, então, começar a aplicar o processo em toda a população. Conforme isso foi acontecendo, a gente está vendo, na verdade, o trem em movimento, né? É natural que a faixa etária pediátrica venha a ser testada e, com dados científicos comprovados, venha, na verdade, justificar a vacinação nas crianças. Mas a gente não pode esquecer que o próprio recém-nascido, indiretamente, através do leite
materno e da mãe que teve coronavírus ou que foi vacinada acaba recebendo uma proteção adicional. Pois é, nós já trouxemos esse assunto aqui, sempre bem interessante, né? Imaginar que através do leite materno o neném já recebe proteções adicionais. Próximo assunto que eu trago aqui para vocês, e deixa eu lembrar que não pense que eu esqueci de vocês, hein? Hashtag correspondente médico. Vai lá no Twitter, você pode deixar sua mensagem, seu recado. Quer fazer uma pergunta para o doutor Fernando Gomes a respeito de todos os assuntos que a gente traz aqui? Pode mandar sua mensagem que eu tô aqui, ó, sempre de olho. Vamos falar sobre sepse. Você já ouviu falar em sepse? Pode ser óbvio para muita gente, mas para um tantão de outras pessoas, nem tanto, viu? E se eu disser ao invés de sepse, se eu disser infecção generalizada? Fica mais fácil de entender? Acredite, a sepse é a principal causa de mortes em UTIs do país inteiro, isso segundo o Instituto Latino-Americano de Sepse. Se ainda está um pouquinho difícil entender exatamente como ocorre, é uma doença? É uma infecção? Só quem está internado pode ser acometido por isso? Como é exatamente? Calma lá, o infectologista Dr. Álvaro Furtado explicou para a gente. É importante a gente falar sobre esse conceito porque as pessoas não entendem muito bem o significado dessa palavra sepse. Então vamos lá. Sepse nada mais é do que a resposta do nosso próprio organismo frente à agressão, à entrada de uma bactéria, de um vírus, um fungo, e essa bactéria vai causar um processo infeccioso muitas vezes, e o organismo tenta debelar essa infecção, chamando células de inflamação, desviando o fluxo de sangue para esses locais. Quando o médico ou o próprio paciente não reconhece os sinais e sintomas de sepse e procura um pronto-socorro, que a conduta é dar antibiótico, hidratar esse paciente, o fluxo de sangue para territórios nobres começa a cair. Eu começo a ter sofrimento em alguns locais do organismo. Em territórios nobres, no pulmão, no coração, no rim, aí eu começo a ter um quadro de disfunção, de prejuízo em todo o organismo. Então, o que a gente tem que saber para reconhecer um paciente com sepse? Alguns sinais e sintomas muito simples a gente identificar. Uma taquicardia, aumento da frequência da respiração, um paciente com febre, um paciente que diminui o ritmo de diurese, começa a diminuir as idas ao banheiro, quando o paciente começa a ter dificuldade para respirar, tudo isso dentro de um contexto de uma doença, de uma infecção. Explicadíssimo pelo Dr. Álvaro Furtado, que é infectologista no Hospital das Clínicas em São Paulo. E, doutor Fernando, a importância de nós trazermos este assunto. Anualmente, mais de 200 mil pessoas morrem apenas aqui no Brasil com sepse. E a estimativa é de que a infecção atinge até 17 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Doutor Fernando Gomes, é um mal muito mais simples, então, do que a gente imagina. É a tal da infecção generalizada que alguém pode pegar dentro de um hospital. Exato. Você pode até começar com essa infecção em ambiente domiciliar, em casa, enfim, isso evoluir de uma forma que você não reconhece, não trata, não procura o serviço de saúde, ou vai procurar só depois, e na verdade pode ter uma evolução bastante grave. Pode ser causado por bactérias, fungos e vírus também, afetam a circulação sanguínea e causam basicamente 3 coisas. É lógico que existem mais sinais e sintomas, mas esses acabam sendo os pontos cardinais. Aumento da frequência respiratória, então a pessoa precisa de fazer mais incursões para conseguir garantir a entrada de oxigênio, a pressão cai, hipotensão arterial, alteração do nível de consciência, porque diminui o fluxo sanguíneo cerebral. E com isso o indivíduo, então, ele tende a ficar confuso, com menos contato com o meio ambiente. O que acontece? Se o indivíduo já está no hospital e isso é reconhecido rapidamente, ele vai ter o tratamento adequado. Ele vai ser levado para terapia intensiva, ele vai receber antibióticos, buscando sempre o agente específico para receber o antibiótico certo para combater aquele micro-organismo. Agora, mesmo se ele estiver em hospital, isso acaba sendo muitas vezes um problema, dependendo dos locais onde não há recurso para isso, e você negligencia, então o indivíduo, por exemplo, numa fila de um corredor, entrando em sepsis de um hospital que não é reconhecido, ele pode ter uma evolução bastante grave. Por isso que, assim, são sinais e sintomas mostrando que o corpo, na verdade, está tendo um conflito e uma crise de saúde bastante grave, Elisa. Doutor, e é comum a gente ouvir alguém, ou alguma vez na vida a gente ouve alguém dizer assim, puxa, está internado no hospital, tomara que não pegue uma bactéria. Tomara que não evolua para um mal maior. Ou seja, a gente pode identificar a sepse como um problema além da própria doença que a pessoa tem. Ela é internada, por exemplo, por causa de um problema, mas pode acabar pegando um mal, vou assim dizer, dentro do hospital. Isso é sepse, é uma infecção generalizada além da própria doença. Sim, se você tem uma doença de base, você é internado para tratar essa doença e você tem uma infecção hospitalar com germe intra-hospitalar, que na verdade está mais comum naquela região, você pode evoluir para a sepse de uma maneira um pouco mais
mais grave, porque nem sempre existe antibiótico capaz de combater todas aquelas bactérias. Existem micro-organismos que são muito resistentes e, na verdade, o trabalho acaba sendo muito mais difícil para lidar com essa situação. Então, você tem um indivíduo evoluindo para um caso mais grave e necessitando de todos os recursos necessários e disponíveis na terapia intensiva. Sobretudo, o recurso humano, que é a inteligência do médico que comanda a equipe e de todos os enfermeiros, enfim, a equipe que estão de trabalho, para conseguir garantir a vida da pessoa. Pois é, doutor. Nesse período de pandemia, por exemplo, uma quantidade tremenda de gente precisou de UTI. A gente pode considerar que esse risco de sepse mais do que aumentou, né? Porque é muito mais gente exposta a um ambiente de unidade de terapia intensiva e há casos registrados de pessoas que foram internadas por Covid-19 e durante o tratamento acabaram pegando uma sepse e aí desenvolveram outro mal, que nem foi pela Covid. Assim, nesse aspecto, o coronavírus é bem democrático, sabe? A pessoa está grave ali com a questão do coronavírus, lidando com toda aquela questão do processo inflamatório. É lógico que o indivíduo em terapia intensiva, ele acaba ficando mais vulnerável, com diversos catéteres, sondas e tubos que precisam transitar pelo seu corpo e, portanto, abre a superfície para ter uma contaminação. E mesmo que existam todos os protocolos rígidos e o próprio hospital tenha toda a sua garantia e forma de trabalho adequada, existe ainda um risco de infecção por um outro germe, por exemplo, uma bactéria, um outro vírus ou um fungo, o que faz com que a situação de saúde daquele indivíduo que já está lutando contra o bendito coronavírus fique ainda mais vulnerável. Por isso que a equipe que está ali trabalhando em UTI está sempre muito exposta, não é, doutor? Sempre tem de estar protegida, paramentada, porque essas pessoas que não estão doentes, mas estão cuidando de quem está doente, acabam ficando expostas também a essas bactérias. Existe um lema da enfermagem que eu gosto muito de dizer, que é a filosofia de trabalho, né? Prever e prover. Então, assim, você precisa prever que esse paciente grave, ele pode ter mais complicações, e a sepse é uma delas. Então, você precisa prover, na verdade, tudo o que ele precisa para não deixar que esse paciente evolua para essa situação e venha a morrer. Principal causa de mortes em UTIs do país, segundo o Instituto Latino-Americano de Sepse, é justamente essa infecção generalizada. Cada dia a gente aprende algo mais aqui nesse quadro, viu? Agora, gente, um registro impressionante. Um avião, presta atenção nisso, caiu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E o piloto se jogou para fora do avião antes da aeronave encostar ao chão. E o que torna mais impressionante nesse assunto, ele sobreviveu. Foi durante um voo de treinamento da FAB, a Força Aérea Brasileira. O piloto estava sozinho na aeronave e identificou uma falha técnica. É uma aeronave de caça. Isso foi durante um treinamento. Segundo a Força Aérea Brasileira, a aeronave de caça, que é um Super Tucano, caiu em uma região desabitada. O piloto foi resgatado, passa bem e recebe acompanhamento médico. Inclusive, a gente tem uma foto desse modelo da aeronave. Essa imagem foi compartilhada nas redes sociais pelo comandante da Força Aérea Brasileira, o Brigadeiro Batista Júnior, e está aqui aparecendo para vocês. Ó. É exatamente essa aeronave. O piloto estava durante um treinamento, identificou uma falha técnica e durante a queda, antes da aeronave tocar o solo, ele conseguiu se jogar para fora do avião e sobreviveu. Doutor Fernando Gomes, quando a gente está numa situação de risco, de desespero, parece que a gente muda a nossa frequência do pensamento. É difícil pensar rápido, né? E tentar evitar uma tragédia. O que passa na cabeça de um ser humano quando ele é exposto a um desafio como esse? A gente está falando de um piloto que, tudo bem, tem treinamento, tem um preparo excepcional para estar nessa condição, mas conseguir raciocinar a ponto de se jogar para fora de um avião antes dele encostar no chão. Isso mostra como a Força Aérea Brasileira não está para brincadeira, né? O treinamento realmente é muito sério e você imagina, apesar de ter perdido o avião por uma questão do próprio avião, o piloto seguiu os protocolos e conseguiu se salvar. Uma pessoa normal, sem a vocação para o ofício e sem o treinamento adequado, pode entrar em pânico, Elisa. 3 coisas acontecem quando a gente está numa situação em que a gente prevê que algo vai acontecer. O indivíduo ele pode tentar fugir daquela situação, ele pode tentar de alguma forma resolver ou brigar com aquela situação, ou ele pode ficar paralisado. Se isso acontecer, você imagina, o indivíduo vai ter uma morte e isso acaba sendo o fim funesto dele. Agora, o indivíduo que já tem a predisposição para lidar com a situação do perigo e recebe um tratamento adequado, pedagógico, de treino, ele sabe exatamente o que deve fazer, ou seja, entende a hora que precisa deixar a aeronave. Então, assim, é algo que faz com que o cérebro, nesse momento que tem o convite ali para responder da forma instintiva, ele consiga ter um controle, e a gente chama de andar superior do cérebro, né, do córtex cerebral, e agir de uma outra forma que não a própria resposta instintiva para preservar a vida.
Doutor, bom, interessante o senhor ressaltar a importância do trabalho de um piloto, principalmente da Força Aérea Brasileira, que eles têm um treinamento severo para saberem agir nessas situações de risco e de perigo. Tem muita gente que fala assim, que quando passa por uma grande tragédia, que depois fala, nem lembro o que aconteceu, nem lembro como eu consegui fazer tudo aquilo, consegui salvar alguém, consegui pular não sei onde, consegui sobreviver. Por que existem esses bloqueios pós-estresse traumático, e às vezes a gente esquece de algo tão marcante? Você tem nesse momento uma descarga muito grande de adrenalina e um próprio trabalho depois do cortisol que é liberado. É como se fosse uma forma de você suportar viver depois de um grande evento traumático. Então você pode imaginar, se a gente pegar a época da caverna, em que existiam eventos extremamente complicados, você imagina uma mãe com uma prole, com alguns filhos que de repente era atacada por um leão e perdia todos aqueles filhos. Imagina o grau de tristeza e pânico dessa mulher. Se ela não tivesse esse mecanismo natural da amnésia, que muitas vezes segue esse momento de trauma, ela não teria forças psicológicas para seguir em frente. Então, existem diversos truques e artimanhas do próprio cérebro que faz com que, primeiro, a gente preserve a vida e, segundo, que a gente consiga viver depois de um problema tão grave assim. Agora, é lógico, né? A gente sabe que 30%, 40% das pessoas, depois disso, num evento como esse, acabam desenvolvendo a síndrome do estresse pós-traumático, que acaba sendo uma entidade nosológica que é reconhecida, que tem diagnóstico preciso e que tem tratamento que deve ser estabelecido. Boa, sensacional, hein? Essa atitude, então, do piloto da Força Aérea Brasileira que conseguiu saltar e que agora, evidentemente, já está recebendo atendimento médico, seguirá nesse tratamento para que possa, novamente, estar em uma aeronave e continuar exercendo aquilo que ele ama, né? A paixão pela pilotagem. Elisa, é por isso que não é qualquer pessoa que é capaz de pilotar um avião. Precisa ter um treino a mais e um dom especial. Doutor Fernando, bem lembrado, hein? Vou fazer uma pergunta aqui. Bom, tem várias perguntas chegando na rede social pela hashtag correspondente médico sobre a sepse. Por exemplo, a Lilian Machado está dizendo que o pai dela faleceu justamente em decorrência de uma sepse. O Patrick está perguntando, pessoas com baixa resistência têm mais probabilidade de pegar essa infecção? Aí o Jorge pergunta... Não vai dar tempo de responder tudo, tá bom, doutor Fernando? Já vou adiantando para você já não ficar preocupado com pouco tempo para responder. Jorge, se a sepse for exagerada, não corremos o risco de pegar a infecção? E a Regina, a sepse ocorre também fora do ambiente hospitalar? É sempre bom falar. Então, eu vou encerrar com a da Regina. Sepse não é só em ambiente hospitalar. Ela vai acontecer mais em ambiente hospitalar porque é ali que a gente tem os pacientes sendo levados e trazidos. Mas se o indivíduo desenvolver uma infecção, não procurar o serviço de saúde e deixar ela evoluir e não tiver um sistema imunológico capaz de combater aquela infecção, ele pode entrar num quadro de sepsis e, enfim, evoluir para o óbito. Respondidíssimo pelo doutor Fernando Gomes. Se você tiver mais dúvidas, pode mandar, porque a gente, numa boa, em outro episódio, traz mais questões e responde aqui em relação à sepse. Doutor Fernando, obrigada por mais um dia. Muito obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.